Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao ESG Cast. Eu sou a Paola Ribeiro, presidente do Instituto Padrão ESG, e hoje eu estou aqui com o Mário, que ele é engenheiro ambiental e também apicultor. Mário, para quem não te conhece, quem é o Mário? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, quem estiver escutando. É, Meu nome é Mário, como a Paula já disse, eu sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Sou engenheiro ambiental de formação e minha história começou ali no meio ambiente, né? Desde criancinha ali, plantando. A minha avó sempre falava que eu tinha uma mão boa ali para plantar e tudo mais, e aí eu comecei com isso, né? No sítio que a gente tem lá em Joanópolis, que é uma cidade vizinha de Bragança. E a minha vida sempre foi rural, né? A gente sempre ia no sítio, finais de semana, aquela ligação ali rural. E aí tudo começou, né? Essa parte de meio ambiente, onde eu plantava árvore, plantava as coisas, cuidava de animais, enfim. E aí veio essa paixão do meio ambiente, né? E eu sempre tive aquilo desde criança de pegar inseto, pegar bicho. Eu não podia ver bicho que eu queria pegar e tal. Eu tinha esse negócio. E caramba, né? Aí quando depois ali do colegial, eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí eu fiz alguns questionários lá para saber o que que você tem afinidade. E eu sabia já que o meio ambiente era uma coisa que eu gostava, né? E aí surgiu um curso na minha cidade de engenharia ambiental. Eu falei, meu, é isso, eu vou para cima. Aí comecei a fazer o curso e tal, fui gostando, né, da área. E nisso veio a apicultura, né? Que é onde eu tô mais inserido assim, onde eu trabalho mais e tenho é, todo o meu trabalho voltado à apicultura hoje. E, e aí tudo começou na apicultura como o meu padrinho, o Valdemar, lá de Joanópolis, né? Que é irmão do meu pai. A gente sempre ia nos apiários. Ele me convidou um dia para ir e eu fui. Comprei uma roupa lá de abelha, aquela roupa a pior que tem, né? Aquela iniciante. E fui na cara e na coragem. Vamos, é, vamos lá para conhecer, né? Para saber como que é. Levar umas ferroadas. E fui. Nossa, aí cheguei e me encantei, porque eu já tinha esse lado de inseto e tal. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida, né? E até então, assim, me apaixonei, mas tava fazendo curso de engenharia, falei, meu, vamos pra cima, né? E aí, quando eu finalizei o curso, apareceu um amigo, né, que falou, pô, tem uma abelha na casa do meu avô, lá no sítio, em Pinhalzinho. Você não quer ir lá pra você tirar? Falei, vou, né? Não tinha curso, não tinha nada. Falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí fui, né? Aí meu padrinho, esse, o Valdemar, só tenho a agradecer a ele, porque ele me deu uma caixa, né? Ele falou, ó, pega essa caixa e pega pra você e tal, e faz o trabalho lá. Falei, então tá bom. Fui, fiz o trabalho, não sabia nem o que eu tava fazendo, fui lá, sozinho, fiz e deixei a caixa lá. A gente fez uma remoção lá numa fossa, como se fosse uma fossa, uma tampa assim. Aí tirei e coloquei na caixa a abelha. E beleza, né? Deixei lá para ir buscar depois, um outro momento. E passou 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada da Nossa. gente combinar para ir Aham. fazer essa retirada. Meu, aí me ligaram um dia, sei lá, passou um ano, me ligaram. Meu tio me liga. Mário Augusto do céu, o que que você fez? O que que você deixou a caixa, não sei na onde lá? O vô do menino se acidentou lá, as abelhas picaram ele e tal. Nossa. Você não imagina o BO. Porque assim, na verdade, a gente deixou a caixa achando que tava tudo certo, que as pessoas iam saber que a caixa tava lá. Só que o avô dele não sabia que a gente tinha feito o trabalho. E eu acho que ele não gostava de abelha.
ele pegou uma foice e tacou na caixa. Nossa, No que ele fez isso, as abelhas veio tudo em cima dele. meu Deus. Quase morreu. Quase morreu. Daí a sorte dele é que ele tampou assim a garganta e ficou jogado, né, no chão e as abelhas em cima. Aí ele pediu socorro, chamaram o SAMU, veio até helicóptero para pegar o homem. Nossa, Por Deus que o homem não morreu, né? Meu Deus, cara, que eu não ia nem saber o que. Não tava nem aqui, eu acho, para contar a história. E aí foi tudo onde começou. Porque daí eu falei, meu, e agora? O que que eu faço, né? A responsabilidade é minha? Aí eu fui tirar essa caixa. E aí levei num apiário, né, que é do meu padrinho. E aí tudo começou, né, com a parte de apicultura. E aí eu fui atrás de curso, fui aprender. Inclusive daí estou fazendo uma aqui na Unital, né, de apicultura e meliponicultura, no qual a gente se conheceu e estamos é, aqui. é verdade. É Basicamente isso, a história da da apicultura, né? apicultura, assim. Não, legal. Então, assim, começou já, você sempre gostou de tudo isso, Sim, aí foi indo e levando e foi te direcionando para alguns caminhos, né? sim. Ali da parte, assim, quando você terminou de trabalhar com engenharia ambiental, antes da apicultura, você chegou a trabalhar com outras coisas envolvendo a parte ambiental? Sim. Ah, não. Antes da engenharia, você Não, diz? depois da engenharia e antes da apicultura. Tá. Na verdade, eu não queria, não me via mexendo com abelha, né? Desde quando eu comecei a faculdade, o meu foco maior era tratamento de água. Ah, tá. Tratamento de água efluente. Isso eu tinha na cabeça, ó, quero ser gerente de uma estação de tratamento, sabe? Essas coisas. Enfim, esse era o meu foco. E aí eu trabalhei, né, na Santer, que é uma fábrica de papel, lá de Bragança. Fiz estágio lá. E o estágio eu fazia de tudo, né? Então, assim, eu sabia todo o processo fabril ali da empresa. Então, a gente, desde da matéria-prima até sair ali o rolinho de papel, tudo que acontecia na empresa, a parte de resíduo, e eu fui contratado lá para a gente fazer a parte de gerenciamento de resíduo, né? Tem um resíduo lá que é o resíduo que gera, né, na estação de tratamento, que é o lodo de ETE. E lá é um lodo de celulose. E até então a gente não sabia o que fazer com aquilo, né? Daí a gente começou a fazer algumas pesquisas e tal, e aí viu que aquele lodo era muito bom na incorporação ali de cerâmica para fazer tijolo. Legal. Entendeu? Só que o tijolo não podia ficar exposto. Tinha que ser com reboco depois. Esse era o como que eu posso dizer? O O critério ali para critério usar. para a gente fazer essa doação. E aí a gente começou a doar esse material, né? Porque a empresa tinha um custo mensal ali absurdo para destinar para aterro, né? Uhum, E a gente começou a destinar para cerâmica, que legal. né? Só que quando a gente usava aparas de papel, que a para de papel nada mais é que o papel reciclado, né? Quando a gente usava aparas, querendo ou não, a para de papel é um papel que já passou por um processo de fabricação. Então ele não tem tanta celulose, né? Então, quando ele ia passar de novo pelo processo, ele perdia muito. Então gerava muito resíduo, entendeu? Muito lodo. Uhum. E já quando a gente trabalhava na fábrica com a celulose, a fibra pura, gerava pouquíssimo, a perda era mínima, assim, né? Aí gerava muito pouco o resíduo. Enfim, aí a gente começou a trabalhar nisso, começou a mandar para cerâmica, tava dando tudo certo. Só que aí vinha o período de chuva. E aí você não entra nas cerâmicas, né? Porque é tudo estrada de terra. Aí a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? O galpão lotando, transbordando para fora da Nossa, empresa. E a gente tinha que fazer alguma coisa, que não pode parar. A empresa, né? E aí eu comecei a pesquisar alternativas, né? Para aquele lodo. Aí a gente descobriu um secador de lodo, que até na minha passagem lá pela Santer, o projeto que eu fiz foi esse, do secador de lodo. Era assim, uma estrutura fantástica, assim, que aí secava aquele lodo, porque ele tinha muita umidade, então gerava um volume absurdo.
secava o lodo, virava um volume bem pequeno, e esse material a gente fez teste de poder calorífico, que aí ele tinha um poder absurdo, assim, pra gente queimar na caldeira de biomassa. Ah, daí dava para reaproveitar Aí ele como energia. virava um ciclo dentro da empresa, não saía da empresa o lodo. Legal. Aí, maravilha, não gastava com gerenciamento de resíduo, não gastava com aterro, porque daí o problema era gastar com aterro. Gastava muito. E, querendo ou não, o aterro, uma hora, né, Aham, vai encher vai cada enchendo. vez. E aí, se você conseguir uma alternativa para não levar esse resíduo, né, melhor. Então a gente começou nessa. Então era período de chuva, tinha que levar para aterro, que não tinha o que fazer, não dava para entrar na cerâmica, e aí a gente começou a trabalhar nisso. Aí foi legal, só que o projeto era muito caro e meio ambiente, você sabe, hoje é muito difícil o pessoal investir, né? Não agora que está mudando com essa parte do ESG, né? Mas há 10, 15 anos atrás, meu, meio ambiente era gasto, não era investimento, né? A gente sabe. Então, aí eles deixaram para depois, mas depois fizeram e agora é um ciclo, né? Então eles têm a caldeira lá de biomassa e gera o resíduo queima e faz o calor ali para a empresa mesmo. Então, Legal. assim, é muito legal. É, dá pra ver, tipo assim, a percepção de valor, diferença da percepção de valor lá atrás e agora. Sim, Hoje, acho que procuram soluções assim, né? Hoje, acho que muito fala assim, quando você tem um problema, qual que é a solução para aquele problema? Você pega as startups, elas buscam, o primeiro foco delas, o MVP e tal, é sim, procurar qual problema você vai solucionar. Então, a ideia é ter algo disruptivo para solucionar um problema. E isso, sim, às vezes, já era feito lá atrás, tipo isso, só que não tinha essa percepção de valor que tem agora. E, às vezes, a maioria das soluções vem de um problema, né? sim. Porque... E lá, além disso, que a gente começou a perceber, né, nessa vivência, que eu fiz 2 anos ali de estágio, mas, pô, eu aprendi tudo da empresa, né? Então, eu não fazia só isso, mas assim, a gente focava, como o meu foco era esse tratamento de água, né, e efluente, então eu ficava o dia inteiro praticamente na estação, eu adorava, né? Aí eu ficava lá olhando, vendo alguma coisa que a gente podia fazer para melhorar isso, né, para não deixar gerar tanto resíduo. E aí gerava, tipo, esse lodo, né, ele tinha tem uma lagoa lá de aeração, que antes de caía muita parte do lodo e uma outra parte vai para o tratamento. Então, para finalizar o tratamento, passava numa lagoa. Só que ia muito resíduo para a lagoa também, que era fininho, que ninguém via, entendi. né? E aí dava tipo 2 anos, a cada 2 anos tinha que dragar. Isso aí é absurdo, o custo, né? Então a gente sempre tá na empresa para reduzir custo. Então eu Sim. comecei a observar lá, daí a gente falou, pô, e se colocasse um filtro aqui antes de a água entrar? Coisa simples, né? Aham. Aí acho que dava, sei lá, 35 mil reais na época. Uma coisa assim, barata pelo que ia gastar com a drenagem, né? Com a dragagem lá da lagoa. E aí foi feito, e, meu, o pessoal agora. O legal, assim, dessa parte de resíduos e tratamento de água efluentes, que eu acho legal, é que, assim, às vezes o pessoal olha e fala assim, não, é só tratar, joga uns produtos químicos lá e tá tudo Tá tudo certo. certo. Mas tem Não é, porque cada resíduo tem sua forma de é tratar, tem muito suas... complexo. É muito complexo. Sim, Então, uma indústria de celulose tem todas essas questões, às vezes até sim, dá para aproveitar o lodo para trazer energia. Agora, uma indústria de uma outra coisa já é outro tratamento, e assim vai. Uma de sim. tinta é diferente. Totalmente diferente. Outra, a gente sempre lança, né, o efluente antes da captação. Então a gente tem que fazer um tratamento eficiente para depois que captar de novo a gente receber essa água boa. Que não adianta daí ser, né? Ah, não, não tô nem aí, vou lançar depois. Não pode, né? Então, Então, assim, a gente tratava além dos parâmetros, pra você ter ideia, né? A gente deixava uma água, assim, de excelência para poder usar de para novo poder depois, usar de né? novo. Senão não dá nem pro É. processo. E é coisa de lá, se captava coisa de 230 metros cúbicos por hora. Nossa, é muita É muita coisa. água, tá? É É muita muita água. água Nossa, é bastante para mesmo. fazer o papel higiênico nosso aí. Então, ó, Você ontem. pensou, eu pensei. Ó, Todo mundo pensou. todo mundo pensou.
Pior que é verdade. Ó, isso É, pro papel higiênico. Agora imagina para as outras coisas. exatamente. A água, cara, sem água, esquece. Esquece. Até tinha uma. Eu tava vendo uma reportagem que a preocupação hoje dos data centers para IA, que tá consumindo Consumindo muita muita energia. água e Água e muita energia. energia, e aí eles não sabem como que vai ser no futuro. Tipo, cada perguntinha que a gente faz lá, pô, É, chat GPT, fica o o dia bom inteiro ali. dia pro chat É, GPT, meu Deus do tá céu. gastando água. Ai, Então, ai. se for ver, às vezes o pessoal fala, ai, meio ambiente, de novo falando de água, de novo falando de energia. Mas se a gente for somar tudo para fazer o papel higiênico, olha o Sim. O processo que é processo enorme, né? para fazer a camiseta, para fazer sua Sim. calça, o copo e assim A vai. cervejinha que A todo mundo gosta, cerveja, a cerveja também usa bastante água no entendeu? processo. É doideira. Vamos ver onde que a gente vai parar com isso. Por isso que a gente tá aqui, né? Pra fazer as coisas acontecer aí no SG. Porque é complicado. E É, aí, isso que eu acho legal do ESG, que é englobar tudo isso. Porque daí sim. você pega lá meio ambiente, social, governança, e acaba sendo tudo. Porque igual o meio ambiente tem todo esse processo, gastar água, ou resíduo, o que você vai fazer? Porque vai chegar uma hora que não tem onde Alternativa para os enfiar. resíduos. Alternativa para os resíduos, Sim, a parte social, porque você vai devolver a água do jeito que ela tem que devolver, ó, ok, para a sociedade, isso é sim. bom. E a parte da governança precisa de alguém que entende ou que vá buscar entender, procurar ali sobre o processo para poder ter alternativas. E outra, para a empresa é bom porque reduz custo. Sim. Tem um investimento, mas assim, se paga. É. Entendeu? Tudo se paga ali, porque reduz muito o custo das empresas. Se a empresa pensar nisso, né, de reciclar, de fazer, igual essa empresa que eu trabalhei, eles pensaram assim, hoje eles estão gerando energia dentro da fábrica, Então, imagina quanto que eles economizam. Não é você um entendeu? gasto, é um Antes era custo. coisa de mais de 1 milhão só de destinação de resíduo. Não é um gasto, é uma coisa que vai ter um custo que vai ter um Volta retorno para a empresa, depois, é. Quem, a indústria que é assim, a sucroalcooleira é assim, né, da cana. Eles é, queimam o bagaço gera energia e aí gera para a própria usina e além de gerar energia para a própria usina, sobra energia eles vendem de volta para a rede. nossa, Então eles ganham dinheiro com etanol, com açúcar, com tudo. com alguns tipos de álcool e com a energia também que eles vendem de volta para a rede. Aí que legal. E aí, acho que nesse daqui a pouco também, se gerar energia suficiente que eles não usam, eles podem vender de volta para a rede. Então, mais uma O forma cara só de ganha. só ganha, né? Não, não perde nada. É, Então, acho que pensar essas coisas são essenciais. sim, Agora, pensando assim nessa parte de todo esse processo, pensar num todo, voltando lá para as abelhas, quando você pensa tipo nas abelhas, tem a parte do resgate que você faz, né? sim, Que às vezes o pessoal, ai, socorro, tem uma caixa de abelha aqui e não sei o é, que eu faço. Tem essa parte também, mas também tem a parte que das abelhas que tem a parte da polinização, que também é bem sim. importante. E aí isso atravessa várias cadeias. O que você acha da importância das abelhas para o meio ambiente ESG? Meu, a abelha, na verdade, ela é um ESG, né? Se for parar para analisar. Porque ela tem essa parte ambiental, de polinização, a parte social ali dela, dentro da colmeia, é assim, se você parar para analisar, é uma coisa incrível, porque ela faz na plena escuridão tudo ali, cada uma sabe o que está fazendo. Então, todas ali, né? Independente de qualquer coisa, do dia que nasceu e tudo mais, todas têm um propósito. Todas. Então, ela vai até o fim da vida com o seu propósito, que é essa parte mais social, e a governança, que é a A rainha parte, perfeita. né? A rainha ali governa tudo. Sem a rainha, que é uma só, ela faz tudo, né? Ela bota ovos ali o dia inteiro, e as abelhas, a partir do momento que vê que a rainha tá velha, ela mesmo já dá sinal, as abelhas já puxam uma outra, e assim vai. Então, coisa acontece. Então, Uhum. ela, além de ser um SG, né, vivo, a abelha é assim, sem ela a gente não vive, né? Sem ela a gente não tem alimento, porque 70% ali, até mais, dos alimentos que a gente tem na mesa hoje é devido à polinização, né? Não só das abelhas, tem outros insetos também que polinizam, mas a abelha, em grande parte, é ela Que faz, que né? faz essa polinização bem feita, né? Uhum. É. Então, Aí é o muito pessoal fala bom. assim, ah, então eu vou sair criando abelha e por aí. Então não é só criar a abelha também, né? Tem os perigos, tem também Tem. a parte de saber o manejo correto de abelha, igual você falou, deixou a caixa lá. Na época eu não sabia de nada. Meu Deus, cara, como que É, pode? Por quê? Deixei muito perto da casa, entendeu? uhum, Então, assim, hoje, né, a gente foi buscar.
conhecimento, cursos e tudo mais. Então, hoje a gente sabe, né, que criar abelha não é só pegar, colocar ela numa caixa ali, num caixote e largar, né? Tipo caixoteiro, que vai lá uma vez por ano saquear o mel da abelha, né? A gente faz o manejo correto, né? Tem o local correto, primeiramente o acesso tem que ser bom, porque hoje a gente não carrega mais nada nas costas. O carro tem que chegar do lado, né? Foi o tempo que o pessoal deixava no meio do mato a abelha lá em cima, na pedra, não sei na onde. Lugar que você tem que carregar nas costas, andar, sei lá, 1 quilômetro com a caixa. Você tá doido. Não dá. A coluna vai pro saco, né? Então, assim, hoje a primeira coisa é o acesso que a gente tem que ter legal no apiário, né? Para chegar e fazer os manejos. Distância, né? De cidade, principalmente, de casa, lixo, né? Porque se você tem uma lixeira que fica, sei lá, 200 metros do apiário, já não é legal, porque se tiver resto ali de refrigerante, resto de qualquer coisa, ela vai querer saquear, né? Então, os apiários hoje, quanto mais afastado, melhor, porque aí você tem uma água de qualidade, você tem uma mata nativa densa ali, né, intocável. Então, mel também de qualidade. E tem muitas florzinhas ali na Mata Atlântica, né, aqui da nossa região, que não foram estudadas, né? Ninguém sabe o que que ela é boa, né? Esse mel é bom para quê? Ninguém sabe, né? O que que esse néctar que ela vai buscar é bom. Não foi feito estudo. Então, o melhor mel, na minha opinião, é o silvestre, porque ele é um multifloral, né? E aí ela vai em todas as flores ali, num raio de até 1,5 km. De repente, se não tiver alimento, vai até 3 quilômetros buscar esse alimento, né? E estocar. E no manejo nosso, a gente sempre deixa para elas, né? A gente sempre deixa um estoque para elas, para não passar fome. E a gente só colhe o que é estoque, digamos assim, né, pra gente. E depois, né, agora que já começa a entre safra, de abril em diante, que já começa a esfriar e tudo mais aqui na região nossa, aí a gente já começa a fazer manejo de alimentação, troca de cera, fazer ela, não deixar ela enfraquecer, deixar ela sempre forte, para qualquer floradinha a gente coloca a melgueira e tenta fazer uma colheita. Legal. Basicamente é isso, os manejos. Você falou de diferença de mel, assim, para quem não sabe, o mel, a diferença dele é a diferença de acordo com a florada, Sim. certo? Quais são as mais comuns e o que que diferencia uma da outra? Nossa, agora você foi fundo, hein? Vamos ver se ele Agora aprendeu as aulas de. agora tem que ser. Deixa eu puxar o chat GPT aqui, calma aí. Vamos ver se ele prestou atenção nas aulas. Ai, ai, Mentira. Bom, a diferença, né, dos méis, enfim, varia muito de localização, né, da mata que elas vão, das flores, né, que elas vão coletar e tudo mais, e a coloração também, né? Vai, vai mudando bastante. O silvestre, ele é mais puxado com uma cor, depende também, né? Porque depende da predominância. Um exemplo, eu tiro mel silvestre, mas lá na minha região tem muito capixingui, que é uma árvore nativa, e ela dá como se fosse um cachinho de uva, assim. E ela dá muito mel, só que é um mel clarinho, bem clarinho, né? E cristaliza muito rápido. Agora, quando é mais. Quando ela já faz um catadão, já é um multifloral, digamos assim, é um mel mais alaranjado, o silvestre. Ele já é mais um mel mais escuro pro alaranjado, assim, né? E é um mel saborosíssimo, muito gostoso. É o que eu mais gosto. Agora, tem o do eucalipto também, que já é que daí é um monofloral, digamos assim, né? Que ela vai só no eucalipto, só eucalipto. E é um mel bem mais escuro. O pessoal usa bastante para tosse, expectorante, essas coisas. Mas o que eu gosto mais, assim, é do silvestre. Nossa. Tem o de laranjeira também, né? Que o pessoal gosta bastante. Eu não gosto muito. Eu também não sou muito fã do de laranjeira, não. Acho Porque que é um eu gosto sei que forte. é muito agrotóxico que é usado, né? Então eu evito. Não sei se uma coisa ou outra passa pro mel. Não é Passa. possível que não passe, né? Então eu prefiro o silvestre mesmo, das matas nativas que a gente tem, que é uma riqueza, né? Sim.
Tanto que quando você fala assim do agrotóxico, quando vai exportar, aqui no nosso, sabe mata-mato que o pessoal joga? Andap, É, glifosato. o glifosato, exato. Então, o glifosato, a gente tem, na nossa legislação, pode ter até 0,5 ppm e não tem problema. Tá. E aí, quando você vai exportar, por exemplo, China, Coreia, esses lugares, eles aceitam só 0,05, Nossa, 10 vezes menos. meu Deus. E aí acontece de o pessoal mandar mel pra lá, quando chega lá, ou tem que incinerar, eles jogam fora, se tiver acima, ou manda a pessoa recolher a carga e trazer de volta. Caramba, Mas a maioria das vezes eles acabam incinerando, porque o custo para trazer de volta é é muito muito caro, caro. mas você fala, queima tudo aí. Mas já Caramba. aconteceu, tipo, da exportação, chegar lá, tava com 0,07, Não 0,0 e não passou, passou. Passava para cá, mas para lá não pensa no passa. prejuízo. E aí fala assim, daí você tem que fazer, né? Quando a empresa tem que fazer a mitigação e justificar por que que tinha aquele agrotóxico. Aí você vai assim, por quê? Daí Por você quê? Por imagina a que pessoa, será? por que será Meu Deus que do céu. tinha glifosato É. no mel? É o mata-mato, né? Porque às vezes para as pessoas é mais fácil tacar mata-mato, matar tudo, do É que que ir o lá. problema que eu vejo não é nem o mata-mata, e sim a dosagem. Também. Porque tem muita gente que hoje aplica que não tem conhecimento nenhum. E aí, meu, Quanto coloca mais lá o melhor. que der e tchau, e aplique, não tá nem aí, entendeu? E não usa nem Aí proteção e tem essa questão também, que também é questão um produto, social, né? um produto cancerígeno. E a Exatamente. pessoa tá lá com o galão nas Tem que costas, ter mas os tá sem EPIs, nada, tem que estar exatamente. tudo, né, certinho. E as empresas têm que profissionalizar esse pessoal, né? Tem É, que pelo menos dar um mini curso para ela, para saber dosar, para, né, ler o rótulo pelo menos. Porque sim. às vezes a pessoa não. Ah, coloca aí tanto por tanto, É, porque o mas meu avô fazia isso, porque meu pai, então, é, entendeu? é que já tem algumas coisas para comprar, já tá mais difícil para comprar hoje em dia do que É, antigamente. tem que Mas ter às PJ, tudo. vezes, assim, o vizinho comprou, aí o outro O outro pega pegou um pouco e aí ou vai. então na vendinha, não sei da onde, tem Ali vai, lá, porque o vai cara. lá que ele tem É, e assim vai. Então, só que daí é uma coisa que parece pequena, mas no montante, no na hora que você vai ver. montante, a hora que você vai ver, vai para o mel, vai para a própria comida, né? Sim. Que também interfere. Aí tem a questão, né, do cuidado da abelha, a questão do glifosato. Essa abelha faz muito mais mel, mas essa abelha que faz essa quantidade de mel toda não é uma abelha nativa, certo? Exatamente, ela é Aí, uma espécie exótica, né, inserida aqui no Brasil. qual a diferença dessa para nativa? Nossa, agora você. Falar pra você, ela vem com umas perguntinhas, né? Calma aí, deixa eu ir no chat de novo. Ah, a diferença maior, assim, que eu vejo é, primeiro, a parte de produção, né? Falando em ganhos, né? A produção é absurda da Apis mellifera, né? Que a gente tem, africanizada aqui no Brasil. Ela produz, assim, muito mais do que a nativa, né? Mas tem os prós e os contras, né? A nativa, ela já está aqui adaptada há milhões de anos aí, aqui na região, e ela não tem o ferrão, né? Então, Uhum. assim, é muito mais fácil de trabalhar, manejável, mais dócil. Mesmo assim, ainda tem abelha defensiva, né? Tem Sim. nativa, ela não tem o ferrão, mas não significa que ela não é agressiva, né? Tem algumas abelhas, né, as escaptotrigonas, que a gente vê lá na pós, que elas são muito defensivas, né? São muito defensivas. Então a gente chega perto, ela já vem grudar no cabelo, já vem entrar no ouvido. Nossa, é doideira. Tanto que eu fui fazer uma remoção esses tempos atrás aí numa ONG em Bragança e ela estava numa árvore condenada, já estava para cair, a Defesa Civil precisava fazer a retirada da árvore e tinha essa abelha. Aí eu fui fazer a remoção, tem que usar EPI do mesmo jeito com as abelhas africanizadas. E mesmo com a EPI, ela dá um jeito de entrar por algum lugar, ela entra e vem e pega no couro cabeludo. Eu falar pra você, olha aqui a abelhinha, né? Que é aquela arapuá que o pessoal conhece, Uhum. né? É essas abelhas aí, né? Agora, tem abelhas que são mais dóceis, né? Que são as abelhas que, assim, é muito gostoso de ter, né?
que é a própria Jataí, né? Que é sem vergonha, tá em todo lugar que a gente vê, ela tá. A mandaçaia. Então tem muitas abelhas assim que são gostosas de você criar, de você ter ali. E a parte ambiental, né? De preservação, a gente ter essas abelhas sendo preservadas sempre pensando na conservação é muito bom, né? Sim. Esse de falar da abelha dar um jeito em entrar, eu lembro que quando teve aula prática de apicultura, Nossa Senhora. eu não imaginava. Eu não fazia ideia também. Tipo, eu já tinha visto tal, que eu sempre trabalhei com o outro lado, tipo, Sim, qualidade do mel, qualidade da própolis, lá, laboratório, parte sim. química ali, mas eu nunca De tinha análise e de tal. análise e tal, e nunca tinha ido no apiário. Aí, quando eu fui pela primeira vez, aí eu cheguei lá, eu pus a roupa, que ela parece Teletubbies, É. mas aí eu É, não a imaginei que farda, né? tinha. Vem até aqui a É, luva toda eu lembro, eu não sei se cravada. foi você, alguém falou assim, tem que passar a fita. Eu Aí eu falei falei pra assim, você, que fita? Eu, não, mas ela passe uma entra. Eu fita que falei ela assim, vem. nossa, aí realmente passaram fita nos punhos, na Embaixo, perna, na né? bota, sabe? Aí eu falei assim, nossa, eu não imaginava, se eu tivesse ido sozinha, assim, já ia Tinha um estar. monte de ferroada, ia Tinha um levar. monte de ferroado, porque tem que fechar, porque elas arrumam um jeito de Elas entrar, né? arrumam um jeito, elas não estão nem aí. O buraquinho que tiver, elas entram. E aí, a hora que ela ferrou, ó, ela marca você ali com o feromônio, né? E aí as outras começam a achar o mesmo buraquinho. Fraco, E aí, e meu aí já amigo, era. já era. É É. doideira. E aí o que eu achei engraçado é a sensação de você estar lá dentro. Porque daí, por mais que você tá com a roupa, eu fiquei paralisada, assim, eu não me mexi, eu fiquei Com dura medo, olhando pra né? frente. Dá É, medo, porque aquele barulhão do é. zumbido dela, assim, não sei se é zumbido que É, fala. zunido, zumbido, né? Alguma coisa assim, aquele barulhão. E aí Chega a elas ser vêm. hipnotizante, né? E aí elas vêm aquele monte, assim, aquela telinha que tem na frente do rosto, Só elas aquilo vão pra batendo, proteger. parece que tá É, chovendo a abelha, assim, elas fica vão tac, tac, batendo tac. ali na telinha, assim, então é meio assustador. Antigamente, você imagina, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Das roupas antiferroada, tudo. Então era aquela roupa de brim, que encostava, você transpirava, a hora que encostava, você levava um monte de ferroada. Entendeu? Você pegava uma caixa forte, tanto que as pessoas não queriam nem deixar o enxame tão forte para não levar tanta ferroada, para não deixar ela agressiva, né? Então já vem assim, é, essa, como que eu posso dizer, esses manejos, né, desde lá de trás, meio que largado, eu acredito que por conta disso, né, sem muita técnica e tal, porque pelo medo, receio mesmo da abelha ali, de deixar ela muito forte também, não tinha tecnologia antigamente de roupa. Hoje em dia a gente pode comprar uma roupa antiferroada, né, tem várias lojas que você compra, luva antiferroada, uma bota de qualidade que chega até a canela praticamente, para não dar cobra, enfim, para não pegar nada, para você ir com tranquilidade para o apiário e com segurança, né? Se não tiver segurança para trabalhar, você chegar sem segurança para trabalhar, meu Deus, você não abre nem a caixa, porque você sai correndo. Porque eu achava que, tipo assim, pra abelha vir, tinha que abrir a caixa, mas não precisa. Você Não, não chegou precisa, perto, chegou ela perto, começa ela a já vem. sair aquele É, monte, vi tudo, parece que tá chovendo em você, assim, e você vê ela tentando picar sua mão, seu braço, só que a roupa não pica, né? é. Mas você vê ela ali, ó, assim, aí dá desespero, eu lembro que eu fiquei parada, assim, eu falei, eu nem Deixa vou eu me parar, mexer, porque se. porque É, vai que ela acha uma fresta que eu não sim. vi. Aí eu lembro de perguntar, tá tudo bem? Eu falei, aham, O bom é que tinha bastante gente, tinha. então daí ela dividia bastante as ferroadas, né? Ia para um monte de gente. Ia pra um monte de gente, mas É. teve gente que foi picada, que Teve tava gente que foi só picado. sem a parte de baixo da roupa, tava só com calça jeans, daí É, ela que foi acaba na picando, coragem, né? foi na coragem. Porque a gente foi avisado para usar EPI tudo certinho, mas a pessoa, não, vou só com Tô a parte de cima, acostumado, tô mas aí acostumado. por cima. Cara, pegamos uma abelha brava lá que, meu Deus do céu, É. sai de baixo. É o que eu acho que até contei ontem, tem um conhecido meu que ele tem, mas é assim, quase no quintal da casa dele. E aí, ele É, nunca aprendeu sobre manejo e tudo mais, e ele tá com duas caixas lá no quintal. nossa. Aí, quando chega a visita, a abelha tudo vem. Eu falei, olha o perigo, tem que arrancar essas abelhas Mas é por daí. causa da luz, eu acho. À noite ou não? De dia. De dia mesmo? A abelha Nossa. vem. Porque tá muito perto. É tipo, não dá a 50 metros. Ô, Tá no louco. quintal mesmo. Você sai assim, você vê ali na Eu frente a caixa da tenho abelha. duas caixinhas, que é pertinho assim também, do meu sítio lá, em Joanópolis.
Só que eu já vou tirar e levar para um apiário, porque não dá mais. Foi a última colheita que eu fiz ali, 2 caixinhas assim, deu, sei lá, 20 quilos por caixa. Bastante. É, mas é muito perigoso, entendeu? É, Deixar perto ali. O meu sítio ainda é final de estrada, né? Final de linha ali. O pessoal é mais chacareiro, que vai final de semana, então dia de semana não tem quase ninguém. Mas mesmo assim é muito perigoso. Animal, se tiver um cachorro andando, ela vai no cachorro, pode matar, galinha, é, enfim, passarinho que estiver voando, ela mata. tem Então que ter uma tem que ter cuidado. Tem que estar realmente numa área isolada, né? isolada, é perigoso. É, Então, assim, ó, a abelha, já cuidou de abelha, já. ainda mexe, né, com a É. abelha. Já mexeu com a parte de tratamento de água efluentes. E a parte de plantação. Então, a parte de plantação, nossa, foi um desafio na minha vida. Depois da pandemia, né, eu tava desempregado, digamos assim, só tava mexendo com abelha, só na apicultura mesmo, tirando mel, e foi o mel que meio que me sustentou ali, né, nesse período ali de pandemia, que foi difícil. E aí surgiu uma oportunidade para mim, para eu trabalhar num viveiro de mudas nativas. Nossa, foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali eu tive a experiência, cara, de pegar uma sementinha e transformar, e a gente vê a área sendo transformada de pasto para floresta, né? E assim, a empresa que eu trabalhei, nossa, não tenho nem o que falar, muito boa, a da Serra Ambiental. Uma empresa que, assim, referência em restauração, né? Em compensação ambiental. E a qualidade da muda, né? Porque tudo é a qualidade. Não adianta pegar uma muda de saquinho e querer plantar uma floresta, né? A muda de saquinho já enovelou embaixo, já virou aquela, né? Não vinga. Agora você pega uma muda de qualidade, desde a semente, né? Da escolha da semente, uma semente mais vigorosa ali, que é tudo selecionado na hora, né? As mãos das pessoas ali que abençoam aquilo ali e fazem florescer, que é a coisa mais linda do mundo. Você vê o trabalho, né? A sequência do trabalho sendo feita ali é muito, muito bonito. E hoje eles têm uma tecnologia que é o paper pot, que é um papel biodegradável, né? Que fica de vez de ser o tubete de plástico, que é aquele mais antigo, agora é o próprio torrão ali fica envolvido por um papel, né? Legal. Biodegradável. Então dá coisa de 3 meses ali, ele já se degradou e a árvore vai embora, né? Então, mas ali eu tive essa vivência de empresa mesmo ali, de uma empresa menor, que a Santa já é uma empresa bem maior, uma empresa menor, mas assim, uma organização que é o que precisa para você ter uma visão ali de 5 10 anos de futuro. E vai faltar muda no mercado, né? Você pode ter certeza. E eles já estão produzindo mais de 1 milhão de muda. Então, assim, cara, a experiência ali foi surreal, assim, nessa parte de restauração, dos projetos e tudo mais. É muito bom. Esse trabalho de restauração, ele vem crescendo bastante, né? Sim, E aí, por isso que vai faltar muda, vai chegar uma hora que não vai vai ter faltar. muda. É. É que quando a gente pensa em muda, é que você explicou, né? A tecnologia do papel e tudo mais. Mas pra mim, sempre quando falar muda, eu lembro do Do saquinho, saquinho, de pegar eu uma. pegar o saquinho, É, só que eu não sabia que tinha essa pegar questão da um cortar a cortar tesoura, cortar ali e tira fazer e um coloca. enxertinho, Eu não sabe? sabia que tinha toda essa Não, questão. é um baita processo, um monte de gente trabalhando para fazer aquela mudinha, né? E lá eles vendem uma mudinha já um pouco maior, porque a muda, querendo ou não, ali grande, né? Ela no torrão, ela já meio que travou o desenvolvimento dela. Uma coisa é você pegar uma muda de 3 meses e tá desse tamanho, e você dá a terra para ela, ela vai embora. Agora uma muda que já tá 2, 3 anos num saquinho, que tá parada lá num viveiro lá, sem vender. Nossa, não vai para frente. Você coloca na terra, meu, Vai mesmo que você continuar cuide, ali. difícil, é difícil. Pode até ir. Posso estar falando uma bobagem, pode até ir, mas é difícil. Sem adubação, sem fazer realmente os manejos corretos, é difícil. Porque lá, para você ter ideia, na empresa,
é, uma área que era para estar boa em 20 anos, eles conseguiram em 3, 4, 5 anos. Nossa, que diferença. Isso por conta da seleção das Da mudas, né? seleção, dos plantios, adubação, todo o manejo depois do plantio também, né? Legal. Que a empresa faz. Então, é por isso que eles são referência aí no mercado. E isso acaba convergindo com a questão da abelha, porque igual a abelha, eu descobri no curso depois, que tem a questão do pasto apícola, né? O Não pasto é só apícola. pôr a caixa, a abelha lá, você tem que Ah, ter pra onde sim. ela ir. Aí tinha o pasto Exatamente. apícola. É. Aí até tinha, eu lembro que no último dia de aula você tava cortando um monte de galho de. É. Não fala isso, pelo amor de Não, Deus. De astrapeia. Gente, astrapeia. Não é não é muda de nativa. árvore, não é muda É. nativa. É. Aí, tipo assim, eu vou levar isso aqui pra fazer a estaca. Aí eu falei, É. nossa, mas isso nasce. Eu fiquei É. pensando, Que nasce? as trapeia, meu, é só você pegar uma estaquinha e colocar na terra, ela vai embora. E ela dá muita flor no período agora de escassez para abelha. O Ah, que período que legal. não tem muito néctar aí na natureza é a hora que floresce as trapeia e ela E ela. consegue meio que se manter ali, digamos assim. Mas tem que ter Legal. muitas trapeia, né? Uhum. Mas o que eu peguei ali acho que dá bastante, viu? Dá Tá bastante. pequenininha já. Ah, já tá Já tá crescendo? Não, crescendo. eu Opa. olhei, sim, porque daí parecia um monte de varetinha, É né? Você umas pegou, eu falei varetinhas, assim, eu fui cortando. vai nascer aquilo daquela varetinha. Nasceu, então. Nasceu. Nasceu. Só não tem foto pra mostrar, mas nasceu. Nasceu. Então Mas tá. é doideira, cara. É doideira. Assim, a abelha tem tudo a ver com a restauração, né? Aham. Principalmente a abelha nativa, porque começa a voltar a abelha nativa para as áreas, né? É Os porque aí ocos tem de alimento pra árvore, tem ela. alimento, então elas começam a transitar de novo. Então a conservação, a abelha está totalmente ligada a essa parte de restauração, de preservação. Sem elas ali é difícil. Legal. É. E aí, juntando tudo isso, você foi parar lá no Instituto Padrão SG. Então, olha só Aí, pra você ver. Aí aí juntou juntou tudo, todo esse todo esse conhecimento. conhecimento e foi trabalhar com ESG. É, O que que é para você hoje estar dentro do Instituto Padrão SG? para mim é uma honra estar fazendo parte do instituto, porque o que eu tenho para trazer, né, de benefício dentro do instituto é a parte de abelha mesmo, é essa parte de polinização, de conservação e preservação, né? Que a gente, o nosso portfólio ali, digamos assim, é levar nas empresas, em escolas, e quem quiser contratar a gente, né? De levar uma caixinha de jataí para simbolizar essa conservação, né? Dentro das empresas. E não só, né, a conservação, mas assim, dependendo da onde que a gente escolher, né, colocar, ela vai estar ali na área de passagem. Todo mundo está ali. Essa parte social também de estar visualizando a abelha e estar em contato com ela o tempo todo. A gente vai fazer uma plaquinha bem, né, bem trabalhada, para que as pessoas em contato com ela vejam a importância, comece a dar valor, porque tem muita gente que vê essas abelhinhas, principalmente a jataí, e fala, nossa, isso aí é praga, pode tacar veneno. Eu já ouvi muita gente falando isso. E é uma abelha dócil, que não vai fazer nada para ninguém, que ela vai fazer um papel assim importantíssimo. E, meu, é muito legal. Essas abelhinhas, assim, quem tem sabe o quão boa ela é, assim, para o ambiente. Aham. Muda, assim, o ambiente, quem tá com a abelha na casa ali, ou numa empresa, enfim, é muito gostoso. E como foi para você, assim, no Instituto, essa pergunta eu fiz para todo mundo, É. trabalhar com, porque assim, para mim foi diferente porque você pega, eu sempre trabalhei em empresas, mas em associação foi a primeira, então até termo eu tô aprendendo ainda, tem Eu coisas que eu também. não faço ideia do que é. Sim. E aí, como foi para você trabalhar dentro de um formato em que todas as pessoas têm o mesmo poder de decisão? Todo mundo tem que trabalhar junto mesmo, porque Sim. não tem. É como se não tivesse uma. É um Não é que ti... não tem hierarquia, é um time é, que como todo se, mundo é como opina. se fosse uma colmeia mesmo, né? É. Porque é todo mundo tendo que trabalhar em conjunto para um bem maior, que no caso no caso das abelhas é a colônia ali, a vida da colônia, né? E para a gente é levar o SG adiante, né? Fazer essa parte de conservação, de ter isso, né, como base ali. E, meu, é muito gostoso, né? Saber que a gente está numa equipe
com um monte de gente capacitada aí, e é muito legal. Sim. Tem alguma coisa que você queria ter falado e você não falou? Ah, eu acho que não, acho que falei até Tem demais. nada? Tô... Tô arrependido, Falei. corta. Corta aí. Não, mas acho que falei tudo, não sei. É, Quem quiser seguir você, tem o Instagram da Ecoapes, né? Que Ah, é verdade, tem a já viu? EcoApps. A Ah, EcoApps é uma empresa que eu fundei, né, que eu criei. Na verdade, eu tinha uma outra empresa que chamava Ecobi e por não registrar a marca, o nome, por isso que é tão importante quem está me ouvindo aí, registre a sua marca. Por não registrar a marca, eu perdi. nossa. Eu chegou, acho que eu tava uns 3 anos já trabalhando na marca, tava legal, tinha Instagram, YouTube, tava até legal o engajamento. E aí, acho que alguém viu a marca boa, e foi pesquisar. E na época não tinha recurso para registrar. Foi uma bobagem, né? Eu devia ter visto isso antes de colocar ela em público e tal. E aí perdi a marca. Nossa. Só que aí quando eu fui falar com a pessoa lá que fazia a parte de registro de marca, daí eu falei, cara, eu não queria fugir do eco, né? Porque tem tudo a ver com o que eu quero fazer e tudo mais. O que que a gente tem aí? Daí ele falou, cara, pesquisa aí, vê aí o que que vem na sua cabeça, mas daí eu jogo aqui e vejo o que que tem ou não. Aí eu vi Ecolmeia, Eco não sei o que, e foi. Eu falei, e Apis, né? Porque a abelha é Apis mellifera. Eu falei, e Ecoapis, tem? Daí ele falou, ah, não tem. Daí eu falei, então registra, É esse. para não perder. Aí ele registrou, daí tá, agora tô com a marca, 10 anos, né, de marca o registro, para depois renovar. E aí surgiu toda essa ideia, né, da parte de conservação, junto com as abelhas, da parte de restauração, por isso o EcoApis, né? E hoje a EcoApis a gente trabalha na parte de condomínio, empresas, né? Enfim, fazendo remoções, retiradas de abelha, de vespas, marimbondos, tudo que é ligado à abelha, até mesmo as nativas, né? E meu foco maior é na apicultura mesmo, né? Agora que eu tô encaminhando para a parte de meliponicultura, profissionalizando mais, tendo mais caixas, né? Porque eu comecei com um pouquinho, né? Com 2, 3 jataizinhas ali. Hoje já tá legal, mas a ideia é, É né, ter seguir. bastante caixa, seguir e seguir nessa parte de conservação mesmo, né? Porque onde eu tenho os apiários eu quero estar sempre ali nesses locais para conservar mesmo o local. E geralmente onde eu faço a remoção, eu tento ter apiários próximos para não ficar levando a abelha para um monte de lugar, né? Ainda mais a abelha apis mellifera, que é exótica, então passa doença de região para região, é complicado. Então eu não pego a abelha, sei lá, daqui e vou levar lá para minha região. Eu teria que ter um apiário aqui Pra poder deixar. para poder deixar, entendeu? Basicamente é isso. E a EcoApis é isso. Tá? Então é isso, ó. Quem quiser seguir é Quem quiser seguir é @eco.apis Aham. e no Instagram, né? Tem YouTube também, que tá meio parado, mas tá lá, e Facebook. Então é isso, ó. Quem quiser seguir é @eco.apis. Isso. Aí vai lá ver o dia a dia de resgatar a abelha, ver as Colheita colmeias, de ver mel, mel. colheita de mel, é bem legal. É isso aí. É a vivência nossa do dia a dia. Então, eu agradeço a sua presença Eu que aqui. Obrigada agradeço. por ter vindo lá de Bragança Paulista, ter vindo para cá para poder tirar um tempo para falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sobre as abelhas, sobre a parte de resíduo e Tudo. aí tudo mais. É, Como você disse, falou outro dia mais. falei Brincadeira, até falou nada, demais. né? Foi muito boa a conversa, obrigado. Agradeço você também aí que estava assistindo, você que vai assistir. Espero vocês no nosso próximo episódio. E esse foi o ESG Cast Democratizando o ESG.